Olá pessoal, hoje nós vamos estudar as primeira e a segunda leis de Ohm, ok? Essas leis são muito importantes e a gente vai aprender e vai utilizar no nosso dia a dia daqui até o final do curso, tá? Principalmente a primeira lei de Ohm. Para iniciar, a que se refere isso? A gente precisa primeiro retomar quais são as três principais grandezas na eletricidade. Essas grandezas são a resistência elétrica, a tensão e a corrente. Muito bem, chamamos de resistência elétrica uma propriedade, uma característica relacionada à oposição da passagem da corrente elétrica. Então, no Sistema Internacional de Medidas, a resistência é expressa em ohms, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, que em 1826 realizou vários experimentos para verificar a relação entre tensão, corrente e resistência elétrica nos resistores. Lembrando que resistor para nós são os bipolos, lembra? Que tem dois polos, bipolos elétricos, que apresentam um certo valor de resistência, ou seja, um certo valor de oposição à passagem da corrente. Então, George Ohm estudou começou a se perguntar, né? Mas tem relação, se eu tiver uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão, dependendo do valor que eu colocar nessa resistência, eu vou ter mais ou menos corrente. Na verdade, ele observou o seguinte: se eu deixar a tensão fixa, por exemplo, uma bateria de 9 volts, se eu colocar uma resistência grande, poucos elétrons vão passar. Então, eu terei aí uma corrente pequena. Se eu colocar uma resistência menor, muitos elétrons vão passar. Terei, então, uma corrente elevada, porque a resistência é pequena. Então, observa-se que corrente e resistência são inversamente proporcionais. Quando a resistência é baixa, a corrente é alta. Quando a resistência é alta, a corrente é baixa. E ele enumerou a primeira lei de Ohm, que diz que a resistência é a tensão dividido pela corrente. Ou seja, quanto maior a tensão, diferença de potencial, mais corrente haverá num único resistor. Para a gente simplificar, nos cálculos nós usamos um triângulo que relaciona essas três importantes grandezas, tá? Então, basicamente, por que esse triângulo? Porque a gente consegue fazer uma relação matemática assim. Se eu quero calcular tensão, eu venho, tampo a tensão. O que eu vejo aqui? RI no mesmo plano, na mesma altura. Então, tensão é igual a R vezes I. Se eu quero calcular resistência, eu tampo a resistência, vocês veem aqui uma fração, é tensão dividido pela corrente. Ainda, se eu quiser calcular a corrente, tampo a corrente aqui, e corrente é tensão dividido pela resistência. Se estivéssemos no laboratório, a gente poderia confirmar isso com os nossos instrumentos. Como não estamos, eu preparei aqui um simulador para vocês. Vamos a ele. Esse é um simulador online, tem aqui o endereço, vocês podem clicar para ver. E aqui eu tenho uma bateria, que eu posso mudar o valor aqui nesse botão, e uma resistência. Aqui a gente está medindo a corrente que está circulando no circuito. Então veja que aqui simbolizando os elétrons, né? No sentido convencional, né? Eu tenho aqui os elétrons passando. Então vamos lá. Se eu aumento a tensão, vamos começar com uma tensão de 2 volts. Certo? E se eu tiver uma resistência de 500 ohms, se eu fizer a divisão, V é igual I, na verdade, corrente é V sobre R. Então, olha lá, eu tenho uma corrente de 4 mA nessa situação. Se eu diminuo a resistência, o que vai acontecendo com a corrente?
resistência, vai passando menos elétrons. Na verdade, esses pontinhos pretos simbolizam a resistência, né? Conforme eu aumento, aumenta a resistência. E aqui diminui. Agora, vamos supor que eu deixe um resistor fixo. Sei lá, vou deixar aqui esse resistor em 500. O que vai acontecer se eu for aumentando a tensão? Para 2 volts eu tenho 4 mA. Se eu for para 4 volts, eu dobrei também a corrente. Então isso mostra que se a tensão aumenta, a corrente também aumenta para aquele resistor. Olha lá. Tá? Eu estou aumentando a tensão, agora eu vou para 6 volts. Estou com 12 mA, que é o triplo do início, né? Então, o que eu percebo? Se eu diminuo a tensão, diminui a corrente para o mesmo resistor. Se para a mesma tensão eu diminuo a resistência, aumenta a corrente. Se eu aumento a resistência, diminui a corrente. Ok? Por isso é que a gente pode classificar os tipos de resistores como sendo ômicos e não ômicos. Resistores ômicos são aqueles que apresentam uma relação linear entre tensão e corrente. O que significa linear? Significa que é proporcional, vocês viram. À medida que eu aumento a tensão, se eu dobro a tensão, dobra a corrente. Se eu triplico a tensão, triplica a corrente. Eles têm essa relação linear. No entanto, nós temos alguns resistores que são chamados não ômicos, porque eles não apresentam essa proporcionalidade, essa linearidade entre tensão e corrente. Ou seja, por exemplo, nesse gráfico, eu mexo muito na corrente e a tensão permanece com o mesmo valor. Esses componentes são o LDR, que varia, é um resistor específico que varia luminosidade em função da resistência, o NTC e o PTC, que são resistores que variam de acordo com a temperatura. Iremos falar neles em breve, tá? Bom, a segunda lei de Ohm é um pouco diferente da primeira. Vocês viram que a primeira relaciona tensão, corrente e resistência. Já a segunda lei de Ohm, ela relaciona basicamente, ela é indicada quando eu quero saber a resistência de um fio, de um cabo condutor de eletricidade, tá? Por quê? Porque o cabo ele tem algumas particularidades que são diferentes. O material que ele é feito importa, o comprimento do cabo e a área da seção transversal. A área da seção transversal é como se você pegasse um fio, corta e olha ele de frente. É o que a gente chama comumente aí de bitola, né? Então, o que vai influenciar a resistência de um cabo? Primeiro, o material que ele é feito. O material que ele é feito é expresso pela resistividade do material. Aqui vocês veem uma tabela onde cada material tem uma resistividade diferente. O que significa isso? Ele resiste mais ou menos à passagem dos elétrons. Portanto, um cabo de cobre ele resiste menos à passagem da corrente elétrica do que um cabo de alumínio, por exemplo. Ok? Pelo valor da resistividade, tá? Do número em absoluto. O comprimento tem tudo a ver. Por quê? Quanto mais metros de fio, maior a resistência que eu vou ter naquele cabo. E, por outro lado, a bitola funciona ao contrário. Quanto maior a bitola, menor a resistência. Aí alguém pode falar, ué, mas se eu tenho um fio mais grosso, tem mais material, deveria ter mais resistência.
Na verdade, vocês já notaram que tudo que é percorrido pela corrente elétrica esquenta, né? Devido aos choques dos elétrons quando eles são submetidos a uma DDP. A gente falou nisso, né? Então, a partir do momento que eu energizo, os elétrons saem se batendo, se chocando e geram energia na forma de calor, que é o famoso efeito Joule. Portanto, quanto maior a área, quanto maior a bitola, mais fácil para os elétrons passarem, menos choques. Portanto, tem menos resistência à passagem da corrente elétrica, tá? Vamos ver então uma simulação dessa parte? Então aqui temos a simulação da resistência em função da resistividade, do comprimento e da área. Então veja, ó, se eu diminuo a resistividade, diminui a resistência também? Quanto maior a resistividade, mais ela resiste à passagem dos elétrons, né? Aqui os pontinhos, lembrando que simbolizam a resistência, maior é o valor da resistência. Agora vamos dar uma olhada no comprimento. Olha, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Se eu diminuo o comprimento, diminui a resistência, certo? E finalmente a área, olha, quanto maior é a área, menor é a resistência. Quanto mais estreita for a área, maior a resistência. Os elétrons vão ter mais dificuldade para passar. Ok? Essas duas simulações, como eu dizia, essas duas simulações estão nos links aqui, ó, que vocês podem acessar na sua casa. É um site da Universidade do Colorado dos Estados Unidos que permite que você interaja com essas animações. Você pode explorar esses valores e ir verificando pelos cálculos que aqueles dados estão corretos, ok? Até a próxima.